Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica de Matemática falando. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do Colune do ano de 2017. Eu já corrigi 2021, 2020, 19, 18, agora 17. Pretendo corrigir também a prova de 2016, enfim, né? As do Coltec eu já corrigi vários anos também. Do Cefet, do IF, do SEDAF. Então, vocês olhem aqui nessa playlist Colégios Técnicos deste canal que vocês vão ver vários vídeos, tanto de resoluções completas das provas, quanto de questões avulso e de alguns conteúdos também que eu acho interessante para quem vai fazer prova de colégio técnico, beleza? Vou te pedir para curtir esse vídeo aí, para me ajudar no engajamento deste canal, por favor, nunca te pedi nada. E principalmente que se você puder, né, compartilhe esse link aí nos grupos de WhatsApp da sua escola, do seu cursinho, para que mais pessoas possam vir para cá, para fazer esse canal crescer, beleza? Então bora lá para essa correção? Número 25, pessoal, eu sempre deixo linkado aqui na descrição do vídeo o arquivo, né, o link para vocês baixarem o caderno e o gabarito, tá? Então pode dar uma olhada aqui que sempre vai estar em todos os vídeos, eu faço isso. Reginaldo, estudando para o exame de seleção do CAP Colune, se deparou com o seguinte exercício, verdadeiro ou falso. Algumas equações polinomial de segundo grau admitem diferentes conjuntos de soluções quando resolvidas sob determinados conjuntos numéricos. Após ler e pensar sobre esse exercício, Reginaldo optou em dizer que tal afirmativa é verdadeira e que, para justificar a escolha, ele apresentou a equação x² menos 7x mais 9 sobre os conjuntos racionais, que é o quê? E reais. É correto afirmar que a resposta apresentada por ele tá. Então ele falou assim, é verdadeiro. Agora a gente vai ver se ele falou que é verdadeiro e se isso está correto, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa equação e tem que ser pela fórmula de Bhaskara, porque o número, fazendo pelo método soma e produto, que eu amo o método soma e produto, né? Mas aqui, ó, nós não vamos conseguir pensar em dois números que multiplica dá 9 e que soma dá 7. Por quê? Porque esses números não são naturais, não é número da tabuada, bonitinho não, entendeu? Então, por isso que não dá para fazer pelo soma e produto. Então, eu vou ter que fazer pela fórmula de Bhaskara. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, e o delta é b² menos 4ac, sobre 2a, correto? Então, vamos resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara. O menos b, ó, esse menos da fórmula com o menos do 7, vai dar mais, vai ficar mais 7, mais ou menos raiz quadrada de. Eu elevo o b ao quadrado, que é menos 7, fica menos 7 vezes menos 7, que é mais 49, menos da fórmula, ó, vezes o mais que está aqui, menos, vezes esse mais, continua dando menos. Então, menos, 4 vezes 1, 4, vezes o c, que é 9, vai dar 36. E eu vou dividir por 2a, que é 2 vezes 1, que é 2. Aí, agora, nós vamos passar para baixo, né? X é igual a 7, mais ou menos. Aí, eu tiro a diferença aqui, que dá 49 menos 36, 13. Então, fica raiz de 13 sobre 2. Não dá para tirar raiz de 13, não dá para racionalizar, não dá nada, porque 13 é primo, tá? Aí, eu trago para cá. Então, vai ficar assim, ó. Uma eu pego o sinalzinho de mais, 7 mais raiz de 13 dividido por 2. E a outra eu pego 7 menos raiz de 13 dividido por 2, correto? Então, são essas duas aqui. Só para a gente ter uma noção de ordem de grandeza, eu fiz essas contas aqui na calculadora, porque não tem como, né? Tem que ser na calculadora mesmo, que a gente nem sabe o valor da raiz de 13. E dá 5,30, aproximadamente 1,69, tá? Mas, enfim, amiguinhos, o que significa isso? Que esse conjunto aqui, a equação só vai ter raiz se a gente admitir o conjunto dos números irracionais ou reais, né, no caso, porque o real, ele engloba todos os conjuntos, lembram-se? Só para a gente lembrar um pouquinho, a gente tem o conjunto dos números naturais, que são 1, 2, 3, até o infinito, né? Os inteiros, que engloba, além dos naturais, os números negativos e inteiros, como o próprio nome diz. O conjunto dos números racionais. A palavra racional vem de razão, e razão significa fração. Então, são números que dá para a gente pôr na forma de uma fração, sendo o número em cima, que é o numerador, e o número de baixo, o denominador, números naturais, né? Números inteiros, positivos ou negativos, tá? E aí, a gente tem um conjunto que é chamado de irracional. Esse conjunto, ele tá fora dos racionais, porque se ele é irracional, ele não é racional, né? Como a própria palavra já diz. São números que, tipo o pi, por exemplo, que não tem como transformar numa fração. Raízes de número que não tem raiz, tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 13, enfim. Então, é o conjunto, né, dos números irracionais. Englobando todos esses números, nós temos o conjunto dos números reais, certo? Então, ele engloba todos os conjuntos. Beleza? Então, aqui, ó, o que acontece? Como ele falou
que ia considerar sobre a ótica dos racionais e sobre a ótica dos reais, ele vai ter dois cenários. Se ele considera sobre os racionais, não existe solução. Por quê? Essas raízes, elas são irracionais. Então, se eu falar assim, eu quero uma solução racional, isso aqui não é raiz, porque não é racional. Agora, se eu considero sobre a ótica dos números reais, aí sim, são duas raízes, né? A gente vai ter as raízes. Portanto, o que ele afirmou é correto. Por quê? Letra C, ó. Certo, pois a equação por ele apresentada não possui os mesmos conjuntos de soluções sobre Q e R. Verdadeiro, porque se ele considera só o conjunto Q, a solução é conjunto vazio. E se ele considera o conjunto R, né, aí vai ser as soluções que a gente apresentou. Para ficar mais claro para você, suponhamos que você tira as raízes da equação x ao quadrado menos x mais 12 é igual a zero. Eu vou deixar linkado aqui, ó, o método soma e produto para vocês verem, tá? A gente vai pensar em dois números que a gente multiplica e dá 12 positivo, porque o a é igual a 1, tá? E dois números que a gente soma e dá o 1 aqui, né? Porque aqui é menos 1, ó. Só que tem que ser com sinal trocado, ou seja, o B com sinal trocado. O B é menos 1, aqui vai dar 1. Então, eu vou pensar. 4 vezes 3, 12. 4 com 3 para dar 1 tem que ser menos 3, concorda? Então, aqui, ó. Aqui, desculpa, tem que ser menos 12, tá, amiguinhos? Esse sinal aqui é menos 12, tá? Então, aqui, 4 vezes menos 3, menos 12. Beleza, então essa equação aqui, ela tem duas soluções, se a gente considerar o conjunto dos números reais, que é 4 e menos 3. Só que, preste bem atenção, suponhamos que você está resolvendo essa equação para achar os lados de um retângulo, né? X aqui é o lado de um retângulo. Essa solução você vai desprezar, né? Porque a gente geralmente despreza a opção negativa quando a gente está pegando um problema de vida real, quer dizer, uma dimensão, um dinheiro, alguma coisa assim, porque não existe uma dimensão de um retângulo negativa, né? Não existe. Então, a gente despreza a negativa. Por quê? Dentro do nosso conjunto, o conjunto que a gente está querendo como solução é o conjunto dos números naturais, certo? Que são os números positivos e só. Ou seja, aí nesse caso, eu considero que apenas a raiz 4 é a minha solução. Então, na perspectiva de uma resolução, né, de um conjunto de solução natural, só a 4 me satisfaz, ok? Então, peraí. Só a raiz 4 me satisfaz. Agora, se eu estiver falando de qualquer número real, aí o 4 e o menos 3 me satisfaz. Então, depende do contexto que eu estou falando. Ou seja, o contexto da resolução é esse conjunto de solução. Por isso que pode mudar de acordo com o conjunto que você está trabalhando. Entendeu? Por isso que a afirmativa, apesar de estar estranha, ela é verdadeira. Tá bom? Questão número 26. Marcos comprou 3 calças por R$80 cada uma. Na semana seguinte, Eduardo comprou 3 destas mesmas calças, na mesma loja, a qual, na época das compras de Eduardo, anunciava um desconto de 10% sobre todos os seus produtos. Ao efetuar o pagamento à vista, Eduardo conseguiu outro desconto sobre o valor total de sua compra, pagando R$34,80 a menos que Marcos. O novo desconto conseguido por Eduardo na negociação à vista foi de... Então, vamos pensar o seguinte, ó. O Marcos, primeiramente, ele comprou 3 calças por R$80 cada uma. Então, 3 vezes 80, 240. Aí, a loja anunciou um desconto de 20%. Portanto, reduziu aqui, de 10%. Portanto, reduziu R$24 para ele. Porque 10% de 240 é só cortar o zero, né? Andar uma casa com a vírgula. Então, diminuiu R$24 aqui. Só que aí, o que aconteceu? O preço da calça passou a custar, então, 216, que é 240 menos 24. Beleza? O preço das 3 calças à vista com 10% de desconto. Só que aí, o que fala aqui? Que ao efetuar o pagamento à vista, o Eduardo conseguiu um desconto sobre o valor total de sua compra, pagando R$34,80 a menos do que Marcos. Bem, se ele já tinha tido um desconto de 24 aqui, então, ele conseguiu um desconto da diferença, né? A mais, né? Aquele desconto ali, na hora de pagar, ele conseguiu ainda mais um desconto de R$34,80 menos os 24 que ele já tinha tido antes nos 10%. O que dá pra gente aqui, ó, R$10,80. Certo? Então, ele conseguiu aqui menos R$10,80. Agora, pensa comigo aqui nos números que você está vendo. Se ele ia pagar R$216 e ele conseguiu diminuir R$10,80, olha só para você ver. Se a gente colocasse um zero aqui, esse número, 1.080, ele seria metade de 2.160. Ou seja, esse valor aqui, ó, ele é 5% desse. Vou explicar de novo. Por que é 5%? Porque 10% desse valor aqui é andar uma casa com a vírgula, certo?
21,6. Se eu divido 21,6 por 2, eu tô achando 5%. E, coincidentemente, metade de 21,60, ó, 21,60 dividido por 2 vai dar 10,80, né? A gente olha ali pela semelhança dos números, né? Então, ele conseguiu aqui, ó, para ter 10,80 de desconto, além do que ele já tinha conseguido, mais 5% de desconto. Então, a pergunta final é, o novo desconto conseguido por Eduardo na negociação à vista foi de 5%, letra B. Tranquilo? Pessoal, obviamente, igual ali, eu falei assim, tá vendo que o número era 216, o outro era 10,80? Eu já percebi que tinha a ver com a metade do outro, obviamente, metade que eu falo, desconsiderando vírgulas, né? Porque eu sei que se o número é 21,60, dividido por 2 vai dar 10,80, tá? Então, eu facilito muito a minha vida quando eu percebo essa divisibilidade entre os números que eu consigo calcular porcentagens mais rápido. Agora, obviamente, que uma maneira também de você fazer isso aqui era a seguinte: você ia falar que 216 era um novo 100%, certo? Se você está pagando 10,80, quantos por cento que é isso aqui? E aí você ia multiplicar cruzado, sua vida ia virar uma, né? Uma peleja, mas enfim. Aí aqui, ó, 10,80 vezes 100 é só andar 2 casas com a vírgula. Andei uma aqui, mais uma, né? Andei uma daqui para cá, mais uma. Então ficou 1.080. Então vou passar esse 216 para cá dividindo. Olha só, hein? Se você não perceber que vai dar 5, isso aqui, porque o número de cima, né? Se eu multiplicar o de baixo pelo de cima, aquelas regras do número 5, que eu vou deixar linkado aqui, enfim, né? Se você não perceber que vai dar 5, você ainda vai ter que dividir o número de baixo, de cima pelo de baixo, trabalhar com 3 casas, enfim, é um saco, né? Resumindo. Então, aqui, ó, 10.080 dividido por 2016 vai dar 5%. Beleza? Então, uma forma aí de você fazer, né? Obviamente, essa forma enche linguiça, dá trabalho, demora, etc e tal. Nós não estamos aqui para trabalhar com essa demora, porque na hora da prova você tem que fazer os negócios rápido. Então, você tem que ter percepção numérica, igual eu fiz ali, né? E isso a gente adquire fazendo muito exercício e tendo noção de divisibilidade, né? Então, é bom treinar essa parte, principalmente na parte de porcentagem. Eu vejo os alunos fazendo assim, tudo que vai calcular tem que fazer uma regra de 3. Eu falo, pelo amor de Deus, amiguinho. Como que você calcula porcentagem? Faça igual as pessoas mais antigas. Nisso, vocês podem perguntar, e os pais de vocês, as pessoas mais antigas, mesmo que elas não tenham tanto estudo, né, os nossos avós, eles têm noção de porcentagem, porque eles calculam porcentagem assim, eles calculam 10%. E aí, para calcular 5%, calcula metade disso. Para calcular 30%, triplica isso, né? Então, é uma maneira muito mais simples que as pessoas calculavam antigamente do que essa forma de ficar fazendo regra de 3, né? Essa escravidão pela regra de 3 faz com que a gente demore muito a resolver os problemas. Então, evite, sempre que você puder evitar regra de 3 na hora de fazer porcentagem, é bom, tá bom? Questão número 27. Mônica e Zuleika estão em uma pizzaria decidindo entre comprar 2 pizzas pequenas ou uma pizza média. Ao analisar o cardápio, elas se depararam com as seguintes possibilidades: pizza P e pizza M, com diâmetro de 10 e 15, respectivamente. Se elas desejam comer a maior quantidade de pizza possível, é correto afirmar que a melhor opção é: use π igual a 3,1. Então, o que nós vamos fazer é calcular a área das pizzas, né? A primeira, só que você tem que tomar um cuidado. Que eu falo com vocês, quando eu falo, como diz a minha avó, olha o que está escrito aqui: diâmetro, certo? Essa questão, eu fiz ela aqui errada, olha para vocês verem, eu fui fazer correndo e calculei com raio e tem a resposta. Então, se você não tomar cuidado, você erra, amiguinho, infelizmente, tá? Porque ele sempre coloca a alternativa para você errar, né? Então, aqui o diâmetro sendo 10, o raio é 5 e aqui o raio é 7,5. Então, nós vamos calcular o seguinte: π vezes 5 ao quadrado, no caso da pizza pequena. Aí falou que elas iam comer 2, ok? Ou uma vez, né, a pizza média, que é 1 vezes π, vezes o raio dela, 7,5 ao quadrado, ok? 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50. Então, essa aqui é 50π. Já essa aqui é 7,5 ao quadrado. Então, você vai ter que fazer aí, ó, no cantinho, 7,5 vezes 7,5. Vai dar 56,25, tá? 56,25 π. Eu vou deixar isso aqui, né? E vou analisar. Ó, ela vai comprar a pizza média. Elas vão comprar uma pizza média, né? Então, eu vou tirar aqui a resposta da letra A e da letra... Não vai ser P. E aqui também não vai ser P, né? Porque
Elas vão comprar a média. E aí a gente vai ver se vai ser a letra B de bola ou a letra D de dado, né? Olha só, se o pi fosse 3, ele tá mandando usar 3,1, mas nós não somos obrigados a nada, né? Pensa o seguinte, 56 vezes 3, né? Se fosse 60 vezes 3, ia dar 180. Então, tá mais próximo desse valor ou desse valor? Obviamente, do valor da letra B, que a gente vai fazer aqui, e é ela, tá? Agora, como eu sempre falo para vocês, as provas nunca dão ponto sem nó. Se você usar aqueles valores lá de 10 e 15 como sendo raio, você vai cair na resposta da letra D. Vou te mostrar porque eu fiz aqui, eu errei porque eu estava fazendo correndo, não prestei atenção que estava escrito diâmetro, e se fosse na prova e eu tivesse feito desse jeito, eu também erraria, né? Porque somos todos humanos, né, amiguinhos? Mas enfim, tomem cuidado. Eu sempre falo e acabei caindo até na minha própria língua, né? Toma cuidado com a palavra diâmetro, porque se eles falam diâmetro, com certeza eles vão pegar você por essa falta de atenção de jogar o valor do diâmetro na fórmula do raio, tá? Cuidado. Então, olha só, se fosse, ao invés de eu colocar o raio, né, jogar o próprio valor ali do diâmetro por desatenção, olha o que ia acontecer com a gente. Ia ficar 2 vezes π vezes 10 ao quadrado é 100, vezes 2 ia dar 200 π aqui, né? E aqui, 15 ao quadrado é 225, vezes π ia ficar 225 π. Logicamente, eu ia anular essa daqui e eu saberia que ia ser a pizza média. Só que aí eu ia multiplicar 225 por 3 e uns quebrados, eu ia pensar, ó, 200 vezes 3, 600. Como é mais aqui, né, vai dar mais, ó. E é exatamente o valor, se nós pegarmos 225 multiplicar por 3,1 no valor do π, 697,5, que é exatamente o que está aqui na letra D. Então, toda cautela é mínima. Considere os números A igual a raiz de 3 sobre 3, isso aqui é um 3, né? Esse risquinho aqui eu acho que foi só um erro de digitação. Mais raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. E o B, 0,2 é 0,6, mais 4 vezes 0,01 e 0,2 é 0,4. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, como ele falou, é correto afirmar que A e B são respectivamente números. Aqui tá racional, aqui inteiro e aqui racional. Eu acho, tá? Bater no olho, assim, eu acho que é mais fácil calcular o número B primeiro, tá? Aí eu vou calcular o B primeiro e vou olhar a segunda opção, porque ele falou respectivamente, né, amiguinhos? Cuidado, né? Então, vamos lá, ó. 0,6 vezes 0,2. 0,2 é 0,6. Isso aqui dá 0,12, tá? 4 vezes 0,01 é como se fosse 4 vezes 1 centavo, que dá 4 centavos, né? 0,04. E aqui, ó, 0,2 é 0,4, vai dar 0,08. Cuidado, tá? Senão, você pensa que é 0,8. E não, né? Ó, 0,2 vezes 0,4. Aí você multiplica aqui, vai dar 8, né? E multiplicando aqui vai dar 0, vai dar 0. Vai dar um monte de 0 aqui. Quando você for andar com a casa com a vírgula, aqui tem uma que tem outra, né? Ou seja, duas. Então, você tem que andar 2 casas com a vírgula para pôr aqui. Então, 0,08. Ok? Aí, agora eu vou somar. Vai ficar assim, ó. 0,12 mais 0,04 vai ficar 0,16, né? Então, 0,16 dividido por 0,08. Olha que interessante. Se eu transformo isso aqui em fração, fica 16 sobre 100, que eu tive que andar 2 casas com a vírgula. E esse aqui também em fração, fica 8, andando 2 casas com a vírgula, fica 100. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, esse 100 aqui, ó, ele vai cancelar, ok? Ó, esse 100 vai vir para cima e o 8 para baixo. 100 corta com 100, 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, é um número inteiro, né? Bonitinho. Então, eu ficaria aqui, ó, entre essas duas. Só que como uma é irracional, a outra é racional, vou ter que calcular a outra também, né? Não adiantou nada. Agora, eu vou calcular a outra, como eu bem disse, não é? Tem esses dois números aqui, a diferença entre eles, né? Nós vamos multiplicar cruzado, tá, amiguinhos? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes 2, porque é uma fração, né? Multiplica assim, assim. Lembrando que isso aqui tem 2 termos, tá? Isso aqui é... Eu vou ter que fazer chuveirinho. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3, tá? 3 vezes raiz de 3, que eu tô multiplicando esse termo vezes esse chuveirinho, tá? Aqui tem um sinal de menos, cuidado. Então, fica menos 3 raiz de 3. Agora, multiplicando esse termo por esse, mais com menos, vai dar menos também, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Desculpa, vai dar 3,
Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3, né? Porque se fosse raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3, ok? Aí embaixo vai ficar chuveirinho também, porque tem que multiplicar os dois de baixo. Lembrando que multiplicação cruzada é o de cima vezes o de baixo vezes o de cima e os dois de baixo. Então, aqui tem que ser 2 vezes 3, 6. E raiz de 3 vezes 2 vai ser 2 raiz de 3. Cuidado, tá? Dá pra gente fazer o quê aqui, amiguinhos da Rede Globo? Bem, dá pra gente fazer, se eu devo 3 raiz de 3 e pago 2 raiz de 3, eu fico devendo 1. Então, fica menos raiz de 3 em cima, menos 3, tá? Aqui embaixo, eu posso colocar 2 em evidência, porque tem tanto nessa parcela quanto nessa, né? Então, se eu coloco 2 em evidência, aqui fica 3, certo? E aqui fica raiz de 3, porque o 2 foi para fora, fica raiz de 3. Na de cima, eu posso colocar, ó, menos 1 em evidência, porque tem menos aqui e menos aqui. Então, fica menos 1 em evidência. E aí, se eu coloquei o sinal de menos para fora, aqui fica raiz de 3 mais 3. Porque quando eu faço o chuveirinho de volta, ó, menos com mais, menos com esse mais, menos, tá? E aqui fica 2. Então, aqui, 3. Eu posso mudar a ordem, né? Eu posso pôr raiz de 3 na frente, que é uma soma, tanto faz a ordem. Ok? E aí eu tenho duas coisas iguais dividindo. Então, vai anular, né? Ou seja, isso aqui deu um número menos 1/2, ok? Então, vamos ver aqui. Ele é um número racional, certo? Só que negativo, que é uma fração negativa, ou seja, letra C, ok? 4 amigas, número 29 agora, tá? 4 amigas, Kátia, Alessandra, Cássia e Fernanda, almoçaram juntas em um restaurante de comida aquilo. E após pesarem seus pratos, receberam a seguinte comanda, tá? Aqui, né, o peso e o valor, etc e tal. As amigas perceberam que o valor a ser pago por Cássia não havia sido anotado. E após fazerem alguns cálculos, elas constataram que este valor é em reais, expresso corretamente pela quantia de... Bem, amiguinhos, obviamente que o valor é proporcional, né? Diretamente proporcional ao peso. Porque, tipo assim, se essa pessoa comeu, né, 330 gramas e pagou R$ 9,90, essa aqui, comendo 585 gramas, vai ter que pagar um preço proporcional, que é o preço do quilo da comida, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma dos valores que eu achar, que eu julgar mais fácil de fazer, e eu acho esse aqui, ó, porque são números que tá na cara que tem um 3 envolvido aqui, né? Então, eu vou falar assim, ó, o preço de R$ 9,90 é quando a pessoa come 330 gramas. Eu vou ignorar essas vírgulas ali, tá? Assim como o preço dessa Cássia vai ser X, porque ela comeu 585 gramas, ok? E aí eu vou fazer algumas simplificações aqui, ó. Vou ignorar essa vírgula também, vai ficar 990 dividido por 330, então aqui vai ficar 3. E aí eu vou multiplicar cruzado, né? Porque como aqui ficou 3, aqui ficou 1, ó, que eu dividi em cima e embaixo por 330, é como se fosse assim, tá? Então esse 1 vai multiplicar o x, vai ficar x, e 3 vezes 585, eu vou multiplicar, né? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vai 2. Aqui, 3 vezes 5, 15 com 2, 17, né? Então, ela vai pagar 17,55. Eu tenho que andar 2 casas com a vírgula aqui, né? Obviamente, pela ordem de grandeza, é este o valor, ok? Por enquanto, aqui, essa é a questão mais fácil, né? Até agora, vocês viram que eu gastei pouquinho tempo pra fazer, olha. As outras gastaram muito mais tempo, porque são mais complexas, né? Questão 30. 2 amigos querem jogar tênis e para isso precisam de mais uma raquete, pois já tem uma bola e uma raquete. O dono da loja esportiva os informa que uma raquete e uma bola juntas custam R$ 110, sendo que a raquete custa R$ 100 a mais que a bola. Deste modo, é correto afirmar que os amigos pagaram pela raquete em reais a quantia de... Se você não tomar cuidado, você vai tendencioso a achar que é a letra A, né? Mas muita hora nessa calma. Vamos testar as respostas. Se fosse a letra A, significa que a raquete é 100 e a bola é 10. Ou seja, se a raquete é 100, ela custa R$ 90 a mais que a bola. Então, cuidado, tá? Eu não vou testar essa porque é número quebrado. Eu gosto de testar primeiro os números inteiros, tá? Se for 105, é porque a raquete custa 105, né? E a bola custa 5. Ou seja, se ela é 105, ela é R$ 100 a mais que a outra. Então, por isso, letra C também. Uma questão tranquila, mas cuidado, senão você erra. Questão 31. O quadrado ABCD, cujo perímetro é 16, foi dividido conforme indicado na figura abaixo.
Sabendo que E, F e G são pontos, G e H são pontos médios dos lados AB, BC, CD e DA, respectivamente, que é a área do quadrado interno, que é esse aqui, né? É 4 centímetros quadrados, é correto afirmar que a área da região achurada em decímetros quadrados é. Então, olha só, ele falou que o quadrado de fora tem um perímetro de 16. Então, o perímetro é a soma dos 4 lados, né? Então, se eu divido 16 por 4, cada lado vale 4 aqui, ó. O perímetro dele é 16, porque é a soma de 4 lados, né? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Coincidentemente, ele também tem a área de 16, que seria 4 vezes 4, né? Aí ele falou que esses pontos aqui são médios, beleza? E que a área do quadrado interno é 4. Então, se a área do quadrado interno é 4, a gente tira a raiz quadrada de 4, que é 2, para descobrir o lado, né? Então, aqui tem que ser 2, ó. 2 vezes 2. Porque aí a gente vai ter o quadrado. Beleza? Ok. Agora, ele quer saber a área da região achurada. Essa região achurada, que eu vou pegar aqui, ó, eu vou trazer para cá, certo? Ctrl C, Ctrl V. Ela tem como base, se eu rotacionar esse triângulo, deixa eu ver se dá para eu rotacionar aqui. Girar 90 graus para a esquerda. Tá vendo? Eu rotacionei ele. Vou só dar uma limpada aqui para não ficar poluído. Então, ficou assim, né? Que é 2. Se eu descobrir qual que é essa altura aqui, ó, fica base vezes altura dividido por 2, porque esse aqui é uma altura, né? Vai fazer 90 graus. Certinho? Aí é fácil, né? Porque se tudo isso aqui mede 4 e aqui mede 2, sobra 2. 1 para cada lado, concorda? Porque tá no meio certinho. Então, aqui, ó, 4 eu tirei 2, sobrou 2. Como tem o lado de cá e o lado de cá, eu divido por 2, porque é 1 para cada lado. Então, a altura desse triângulo aqui, ó, vale 1. Então, a base dele é 1, a altura é 1, certo? Então, eu vou calcular. A base, que é 2, a altura é 1, dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1 centímetro quadrado, ok? Só que, cuidado, ele pediu em decímetro quadrado. Se você lembrar dessa tabela aqui, né, para andar de metro quadrado, enfim, né, de área, de transformação de área, você vai ver que o centímetro tá à direita do decímetro, né? Então, eu vou andar para trás 2 casas com a vírgula, porque quando é quadrado, a cada posição na tabela você anda 2 casas com a vírgula. Então, eu tô andando para trás 2 zeros, né, dividindo por 100. Então, se a vírgula tá aqui, ó, eu vou andar 1, 2, coloca a vírgula e coloca um 0. Portanto, aqui, ó, letra D. Observa uma coisa, hein? Olha a velhacaria desse povo. Se você não ficar esperto, não ficar atento, o que você faz? Você achou um ali? Esquece de ler as paradas, né, amiguinho? Porque, olha só, atenção, tá vendo? Ó, aqui tá decímetro quadrado, né? E aqui ele te deu as informações, ó, todas em centímetro, né? Porque, afinal de contas, eles não brincam em serviço, eles querem que você caia. Então, você achou o número 1 ali, tem o número 1 na resposta, você corre para marcar, né? Muita calma nessa hora, amiguinhos. Não vamos errar por precipitação, tá? 32. Sejam A e B subconjuntos de um conjunto não vazio universo. Considere as sentenças. Se o conjunto universo aqui é os reais, tá? E o conjunto A é x tá o quê? X ao quadrado menos 4x é igual a 0, ou seja, é o x que são as raízes, né? Porque aqui está igualado a 0, é só tirar a raiz. E o B é x pertence a R, tal que x é igual a 2, então A é igual a B. Amiguinhos, vamos lá uma a uma pra gente ver. Se eu pegar essa equação x quadrado menos 4 igual a 0 e passar o 4 para cá, ó, vai ficar que x quadrado é igual a 4. Quando eu passar a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2, porque a gente sabe que temos 2 raízes para números positivos, né? Menos com menos dá mais e mais com mais também dá mais. Então, mais ou menos 2 serão as raízes. Como ele falou que o B é x igual a 2 positivo, então A igual a B? Não. Certo? O B não é igual a A, porque para o B ser igual a A, ele teria que ser mais ou menos 2. Então, a número 1 está errada. Ou seja, como é correto afirmar, né? A letra A, como engloba a 1 e a B também, a gente já vai cancelar. Vamos agora para o número 2. Se o conjunto universo são as letras A, B, C, D, E, F, G e H, e o conjunto A é A, B, C, D, A, B, C, D e E, certo? E o B é A, C, E e G. Então, isso aqui, ó, A elevado a C é o complementar de A. Nós vamos pegar o complementar de A. O que é o complementar de A? São as coisas que estão faltando no conjunto A, certo? Então, o complementar de A com relação ao conjunto universo, né? O que complementa o A? Ou seja, o que não tem no A? Seria o F e o G. Então, o A complementar, né, seria o F e o G. Só que aí, se eu tiro o conjunto B, eu vou tirar todos os elementos que tem no B, certo? Então, quem que vai sobrar? Ó, eu vou tirar o A, que tem no B, né? O Czinho, vou tirar.
E o G também. Então, eu tô tirando o G, né? Porque era no complementar, na verdade. Peraí, deixa eu voltar a fita aqui para não ficar esquisito. Eu tenho esse conjunto aqui, que é o A complementar, o complementar de A, né? Aí eu vou tirar tudo que tem no B, eu tenho que tirar. Então, olha só, o G, ele está também no B, então eu tenho que tirar ele. Ou seja, vai sobrar o F. Ok, então tá correta, certo? Bem confuso isso aqui, essas notações e tal, mas é isso aí, tá? Agora vamos para a letra 3, número 3. Se o conjunto universo, então a 2 é verdadeira, né? Então tem que ser a letra D, né, amiguinhos? Porque, enfim, essa 3 tem que ser falsa. Se o conjunto universo é o conjunto dos números reais e x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a menos 1, e b, x pertence aos reais tal que x está compreendido entre menos 3 e 2, então a interseção do conjunto A com B é menos 2 e 1. Vamos ver. Então, olha só, o conjunto A, ele é x maior, ou é menor, né? Peraí, x é maior, desculpa, maior ou igual a menos 1. Então, vamos pôr aqui, o número menos 1. Vou pôr ele aqui, tá? Vou colorir a bolinha, vou deixar ela fechada, porque aqui pôs o sinal de igual. E aí, falou que x é maior ou igual a menos 1, então o x está à direita do menos 1, que são os números maiores que ele, tá? Agora, vamos pensar no conjunto B. O conjunto B é de menos 3 até 2. Então, o número menos 3, ele tem que estar para cá, certo? Porque se o menos 1 está aqui, o menos 3 está à esquerda dele. Eu vou deixar a bolinha aberta. E o 2 tá aqui, tá à direita. Eu vou deixar aberta também, porque não tem sinal de igual. E aí, o meu x, né, ele é qualquer número que tiver aqui nesse intervalo. Agora, o conjunto A interseção, esse U de cabeça para baixo é interseção. É o que passa pelos dois trechos ao mesmo tempo, ok? Então, é só eu passar uma linha aqui, na parte que passa nos dois ao mesmo tempo, ok? Então, seria menos 1, bolinha fechada, e o 2, bolinha aberta, ok? Essa representação tá correta? Não, porque seria fechado aqui, e o 2 seria aberto. Na verdade, a melhor forma de expressar isso aqui, é assim, menos 1, colchete fechado nele, e o 2 seria colchete aberto. Como aqui, tá o mesmo sinal de parêntese, se você for parar para pensar, é porque ele está querendo dizer que os dois lados é a mesma coisa. Se um aqui é fechado, o outro é aberto, não poderia estar o mesmo símbolo, né? A forma mais adequada de escrever isso aqui que eu conheço é essa, tá? Então, essa número 3 realmente ela é falsa, ok? Portanto, a letra D aí, que seria correta, que a afirmativa 2 será a única correta, tá? 33. 3 irmãos, Fabiano, Danilo e Renato, possuem por idade números ímpares e consecutivos, cuja soma dos quadrados é 341. É correto afirmar sobre os números que representam as idades dos 3 irmãos? Então, vamos pensar o seguinte. Como que a gente escreve um número ímpar na matemática de forma genérica? Porque você não sabe qual que é o número, certo? Esse número ele tem que ser escrito da forma 2n mais 1 ou 2n menos 1. Mas por quê? Porque se o número é 2n, significa que um número qualquer foi multiplicado por 2. Esse n aqui é um número natural, tá? Tipo 1, 2, 3, 4, qualquer número, ok? Se o número foi multiplicado por 2, ele é par. Quando eu somo mais 1 num número par, ele vira ímpar, porque é sempre um par, depois é um ímpar. Par, ímpar. O ímpar ele é o consecutivo do par. Então, por isso que escrever um número ímpar de forma genérica na matemática é 2n mais 1, beleza? Então, ele falou o seguinte, eles têm idades ímpares consecutivas, então vai ser 2n mais 1. O próximo ímpar é se eu somar mais 2, né? Porque, ímpar, par, ímpar. Então, esse ímpar aqui é se eu somar 2 no ímpar anterior. Por exemplo, 3, 5. São ímpares consecutivos, certo? Então, o que acontece? Eu somo 2. Se aqui eu tenho 2n mais 1 e somo 2, fica 2n mais 3. E somando mais 2 para o próximo número ímpar, fica 2n mais 5. Ele falou o seguinte, são 3 números ímpares consecutivos cuja soma dos quadrados. Então, eu vou elevar todos eles ao quadrado e vou somar, certo? Obtendo 371 produtos notáveis, né, amigos? Vamos relembrar aqui o seguinte, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, vai ficar assim, 2n elevado a 2, fica 4n, 2, certo? Mais, porque aqui tem o mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2n, 4n, vezes 1, continua dando 4n, mais o quadrado do último, que é 1, né? 1 ao quadrado, 1. Cuidado pra você não pôr 2, tá, amiguinhos? Já vi várias pessoas cometendo essa gafe. Vamos para esse aqui, 2n ao quadrado fica 4n ao quadrado. 2 vezes 2n, 4n, vezes 3 fica 12n, né? E 3 ao quadrado fica 9, mais... Vai dar uma equação de segundo grau, né, amiguinhos? Jesus! Aqui, 2n ao quadrado fica 4n ao quadrado. 2 vezes 2n, 4n, vezes 5, 20n.
n mais 5 ao quadrado, 25, é igual a 371. Muita hora nessa calma. Vamos somar agora os termos que tem n ao quadrado. Ó. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, temos 12n ao quadrado. Vamos somar agora os termos que só tem n, ok? Ó, 4n, aqui mais 12 dá 16, 16 mais 20, 36. Estou gostando, porque dá para dividir por 12 por enquanto. Vamos ver, né? Então, 36n. Agora, vamos somar números avulso, ok? Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. 1 com 9, 10. 10 com 25, 35. Então, eu tenho R$35, só que eu vou passar uma dívida de 371. Então, é a mesma coisa de fazer 371 menos 35, né? Que vai dar aqui 11, 6, aqui virou 4, 3, 3. Uai, vai dar 336, é isso mesmo? 371 menos 35. É, 336. Só que esse 371 foi negativo, né, pro lado de cá. Então, vai dar menos 336 é igual a 0. Agora, olha só, eu observo que dá para dividir por 12. Por que que eu sei que dá para dividir por 12, né? Primeiramente que 12 dividido por 12 vai dar 1, n ao quadrado. 36 dividido por 12 vai dar 3. Como que eu sei que esse número dá para dividir por 12? Porque ele dá por 4 e dá por 3. Por que que ele dá por 4? Porque ele termina em 36. Toda vez que os dois últimos algarismos são divisíveis por 4, o número inteiro ali ele é divisível por 4. Entendeu? E somando os algarismos, ó, 3 mais 3, 6, 6 mais 6, 12. 12 é 1 mais 2, que é 3. Então, é divisível por 3, né? Somando os algarismos ali. Então, dá sim pra gente dividir por 12. Então, nós vamos dividir esse número aqui por 12, tá? Eu vou dividir por 3 e depois por 4, porque eu não sou obrigada a dividir por dois números, tá? Se eu divido por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. E agora eu divido por 4, ok? E aí eu divido 112 por 4, ó. 10 por 4 vai dar 2, que dá 8, sobra 3. Junta com esse 2, que é 32, que dá 8. Então, vai dar 28, ok? E agora, olha só um detalhe, tá? Peraí. Como que eu quero, nesse exercício, é tirar a raiz da equação de segundo grau, eu posso dividir ela por um número para facilitar a minha vida, tá bom? Eu não posso fazer isso quando eu estou desenhando o gráfico, tá? Isso só serve para tirar a raiz. Então, por exemplo, quando você vai desenhar o gráfico da equação de segundo grau, você divide os termos para achar as duas raízes, mas na hora de desenhar, você for achar o vértice, né? O x e o y do vértice, o ponto C, que é onde a parábola cruza no eixo y, você tem que pegar a equação original, combinado? Então, nesse caso aqui, se eu estivesse desenhando o gráfico, eu teria que olhar para essa. Para essa daqui, né? Usando essa, é só para tirar as raízes, que são os dois pontinhos onde a minha parábola cruza o eixo x, né? No caso, a concavidade está para cima, tá assim, dois pontos onde ela cruza o eixo x, combinado? Senão vocês fazem coisa errada aí nas próximas questões. Então, agora nós vamos resolver isso aqui pelo método soma e produto. Se você não conhece, eu vou deixar linkado aqui. Você vai lá e assiste, né? Porque ninguém é obrigado a ficar usando fórmula de Bhaskara, não, amiguinhos. Pelo amor de Deus, né? Demora demais. Nós vamos pensar em dois números que a gente multiplica e dá menos 28, porque eu conservo o sinal do C e eu troco o sinal do B na hora da soma. Lembrando que só vale para quando A é igual a 1, né? Então, pensa dois números que dá 28 e que somando dá 3. 7 e 4, né? 7 vezes 4, 28. 7 com 4 para dar menos 3 tem que ser menos 7, uma dívida de 7, com um pagamento de 4 para dar menos 3. Então, para descobrir os sinais da raiz, você tem que olhar o B, tá? E para descobrir as raízes, os números em si, você olha o C, porque o produto é a tabuada. Beleza? Então, aqui, menos 7 e 4. Eu vou desprezar a opção menos 7, porque eu tô falando, igual lembra uma questão mais para trás que a gente fez? Eu falei assim, para eu pegar a raiz, né, eu tenho que pensar em qual conjunto eu tô trabalhando. Se eu tô falando de idade, não existe idade negativa. Por isso que o meu N aqui tem que ser 4, eu não vou pegar o 7 negativo, né? Só que 4 é a idade deles? Não. Lembra que era as idades era 2N mais 1, que eram os ímpares consecutivos? Então, eu vou voltar lá em cima para poder descobrir quais eram as idades, tá? Então, olha só. Aqui, ó, 2N mais 1 vai ser 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, a primeira idade é 9. A segunda, como é consecutiva, é 11. E a outra consecutiva é 13. Tanto é que se eu fizer 9 vezes 11 vezes 13, vai dar... Peraí. 9 vezes 13 vezes 11. Calma. Ah, não, desculpa. É soma, né? Peraí. A soma dos quadrados que ele falou, né? Eu tô fazendo coisa errada aqui. Se eu elevar esses números ao quadrado e somar, vai dar 371. Então, ó, o quadrado de 9 é 81, de 11 é 121, de 13 é 169. Então, se eu somar esses valores aqui, tem que dar 371. Vamos conferir. 9 é 81, 11 é 121 e 13 é 169. Beleza? Então, deu certinho, né?
Agora a gente vai analisar as alternativas aqui. Todos são primos? Não, porque o 9 não é primo. O 9 dá para dividir por 3. Um deles é primo e os outros dois são compostos. Não. Na verdade é o contrário, né? Esses dois são primos e esse é composto. Composto é quando não é primo, tá? Todos são compostos? Não. Dois deles são primos? Sim. O 11 e o 13 são primos. E o 9 é composto. Então aqui, ó, letra D, tá bom? Questãozinha. O que vocês acharam dessa questão? Difícil? Achei ela bem trabalhosinha, né? Porque teve que pensar nessa questão do número ímpar escrito de forma genérica, depois teve que fazer produto notável, tirar a raiz de equação de segundo grau, voltar para cá, né? Ainda, tipo assim, se você pensar que é 4, sei lá, se você não lembrar que era ímpar, enfim, confundir aí, você pode errar também. Então, muito cuidado, né? Questão 34. Uma maneira de procedermos para esboçar alguns gráficos de função de segundo grau consiste em, a partir do gráfico da função x ao quadrado, aplicar translações horizontais e verticais até obtermos o gráfico desejado. Veja no exemplo abaixo a construção do gráfico de x menos 3 ao quadrado mais 2 por meio de duas translações no gráfico de x ao quadrado. Uma movimentando esse gráfico 2 unidades para cima. Então, o que ele fez? Aqui ele tinha o gráfico de y igual a x ao quadrado. Aí, devido a esse 2 aqui ser positivo, ele subiu 2 unidades com relação ao eixo y, né? Subiu, assim, verticalmente falando. Ok? Por meio de duas translações, tá? Peraí. 2 unidades para cima e a outra movimentando ele 3 unidades para a direita. Observa uma coisa, ele movimentou 3 unidades à direita, porque o número aqui é menos 3. Certo? Se esse número fosse mais 3, ele movimentaria para a esquerda. Então, a lógica é o contrário. Porque os números não aumentam para a direita. Então, se tiver negativo, você vai pôr para a direita. É o contrário, entendeu? E se fosse positivo, seria para a esquerda. Então, essa é a lógica que nós vamos empregar aqui. Mas a gente tem que observar que a equação ela tem que estar escrita nessa forma aqui, ó. Quadrado da diferença ou da soma de dois termos e mais um número separado, ok? Então, deste modo, o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 3x mais 3 pode ser obtido por essa, né, fazendo o mesmo esquema ali por meio das seguintes translações. Vamos ver. Então, vamos só lembrar, né? Tem que escrever a equação, tipo, fatorar ela nessa forma, né? Não é fatorar completamente, porque tem uma soma aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Deixar ela nesse molde, tá? Então, nós vamos olhar para isso aqui e vamos pensar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 3x mais 3. Isso aqui eu vou ter que transformar num produto notável, né? Como se fosse um trinômio quadrado perfeito. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que, esse número 3 aqui, ele não pode ficar aqui. Porque isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter que trocar esse cara, né, por um b qualquer, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x ao quadrado menos 3x mais um valorzinho b aqui qualquer, tá? A gente vai ver o que é esse b. Quando eu vou fatorar um trinômio quadrado perfeito, o que eu faço? Eu faço assim, ó, por exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 25. Eu tiro a raiz do x ao quadrado, fica x. Pego o sinal do meio, sempre do meio, menos, tiro a raiz quadrada do último termo, que é 5, e elevo ao quadrado. Porque se eu fizer o quadrado do primeiro, é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes x vezes menos 5 vai dar menos 10x. Mais, porque é sempre mais, na última, o quadrado de 5, que é 25. Entenderam? Então, eu tiro a raiz do primeiro e do último termo. Então, basicamente, se eu tirar a raiz de x ao quadrado, eu tenho x. O sinal é sempre o do meio. E aí eu vou tirar a raiz de b, só que eu não sei quem é o b, certo? Então, vai ficar raiz de b aqui elevado ao quadrado. O que eu sei sobre o termo do meio? Esse termo do meio aqui, ele é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o número 2, multiplicar pelo x e multiplicar por menos raiz de b, eu vou ter que ter o termo 3x ali do meio, né? Menos 3x. Porque o termo do meio, ele é sempre 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então, preste atenção. 2 vezes x, 2x. Vezes menos raiz de b, o menos vem pra frente e fica a raiz de b aqui. Isso tem que ser igual ao termo do meio, que é menos 3x, ok? Foi dado ali, pra gente poder igualar, né, essas coisas. Espera aí que tá ruim aqui essa mesa. Aí agora, o que nós vamos fazer? Se eu multiplicar esse lado por menos 1 e esse por menos 1, esse menos vira mais. Esse x, se passar dividindo para cá, vai cortar, né? Então, eu tenho que 2 vezes a raiz de b é igual a 3. Ou seja, a raiz de b, ela é 3 meios, ok? Então, aqui, ó, o polinômio, ele tem que ser x menos 3 meios elevado ao quadrado. Então, fica assim, ó, x menos 3 meios elevado ao quadrado. Só que o que acontece, amiguinho da Rede Globo? Quando eu desenvolver aquele produto notável lá, ele tem que dar isso aqui. E não vai dar, obviamente, é porque eu vou ter que completar um quadrado. A gente chama isso de completar quadrado, né? Então, eu vou ter que igualar isso aqui,
certo? Então, vou colocar um sinal de igual aqui. Vou dar um zoom aqui só para ficar mais enxergável, certo? E aí, vamos lá desenvolver esse produto notável. Que trem trabalhoso, né? Ó, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. 2 que multiplica x vezes 3 meios, ó, o 2 que vai multiplicar o x, vai cortar com esse 2 aqui de baixo. Então, vai ficar menos 3x, como a gente já tinha deduzido. Mais, porque é sempre mais, o quadrado desse último cara, certo? O quadrado de 3 meios é 9 quartos, eleva em cima e embaixo. Isso aqui, obviamente, não é igual a isso. Então, eu vou ter que completar um quadrado aqui, vou ter que colocar alguma coisa de modo que vai dar igual, né? Então, aqui x ao quadrado menos 3x mais 3. Preste muita atenção. Eu achei muito difícil esse exercício para nível de 9º ano, tá? Se eu passo esse x ao quadrado um para o lado e para o outro, como um vai ficar positivo e o outro negativo, ele vai cortar. Ok? O 3x também vai cortar. Ou seja, o carinha que vai completar esse quadrado aqui vai ser o número que quando eu somo com 9 quartos vai dar 3. Para eu descobrir esse número, esse quadradinho aqui, é só eu passar o 9 quartos para lá subtrair. É como se fosse um x aqui, né, gente? Resolver uma equação de primeiro grau. Então, aqui fica menos 9 quartos. Eu vou fazer isso aqui por multiplicação cruzada, ok? Então, olha só. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 9 é 9. E 4 vezes 1 é 4. Ou seja, o meu quadradinho aqui, né, que completa aquilo ali para virar um quadrado perfeito, fica 12 menos 9, que é 3, não é isso? 9, 10, 11, 12, isso, 3 quartos. Então, aqui, eu ainda preciso adicionar 3 quartos no número, ok? Ou seja, trocando em miúdos, tá? Isso aqui, ó, se eu pego esse camarada aqui, certo? Para eu escrever naquele molde que foi dado lá no exercício, eu tenho que fazer ele da seguinte forma. X menos 3 meios elevado ao quadrado mais 3 quartos. Aí eu estou escrevendo essa mesma equação na forma que foi dada no exercício, né? 3 meios, é isso aí, ó. Certo? Vou só voltar aqui para você ver que vai dar certinho. O vídeo está ficando grande, mas é porque essa questão, ela é de fato complicada. Vamos elevar aqui ao quadrado, ó. X ao quadrado, o 2 multiplicando x vai dar 2x, que vai cortar com esse 2, como a gente já havia falado, vai ficar menos 3x, mais 9 quartos, não é isso? Que é o quadrado desse aqui, mais 3 quartos. Na hora que eu somar 9 quartos com 3 quartos, vai dar 12 quartos, que conserva o denominador, e 12 dividido por 4 é 3. Portanto, vai ficar igualzinho tá aqui. Combinado? Então é isso, amiguinhos. Agora, olhando nessa perspectiva aqui, o que a gente tem que fazer, né, para transladar? Primeiro, ele no exercício lá que ele deu como exemplo, ele olha esse número que estava fora, certo? Porque ele falou assim, ele translada 2 para cima. Então, aqui ele vai transladar 3 quartos para cima, certo? Se eu pegar o número 3 e dividir por 4, vai dar 0,75. Então, ele vai transladar 0,75 para cima, porque ele quis usar ali número decimal, né? Então, aqui, ó, 0,75 unidades para cima, seria essa ou essa, né? Então, a gente eliminaria a letra B e a letra C por enquanto, ok? Agora, esse 3 meios é o número 1,5, né? 1,5. Só que como o sinal está negativo, a gente vai para a direita, né? Então, é 1,5 unidade para a direita. Peraí, é a letra D, né? 1,5 unidades para a direita e 0,75 para cima, porque a gente já tinha definido que 0,75 para cima era devido a esse mais 3 quartos, certo? E 1,5 unidades para cima, para a direita, desculpa, é porque é o número 3,5 com sinal negativo, né? Lembrando que negativo é direita e positivo seria esquerda. Portanto, aí, ó, letra A. Essa é uma das questões mais complicadas, para ser bem sincera, que eu vi nessas provas todas do Colune e tal, certo? Que é um assunto que eu nem sei se você aprende no... Era para aprender, né, gente? Mas, enfim, 9º ano, essa noção de completar quadrado e tal para escrever um polinômio naquela forma, eu achei bem zangadinha aqui essa questão, achei difícil, tá bom? Então é isso, né, gente? É a vida, né? Coluna é isso aí. Então foi essa a resolução completa do ano de 2017. Achei uma prova bem difícil. Se vocês verem aí, teve várias questões que eu gastei tipo uns 6, 7 minutos para resolver. São questões bem grandes mesmo, que englobam mais de um assunto matemático, igual essa última questão. Ela englobou, além dessa noção de equação de segundo grau, produtos notáveis, completar quadrado, enfim. Então, são provas muito bem elaboradas. Eu diria, a do Coluna é a número 1, ela é a mais bem elaborada, mais difícil, seguida da do Coltec, né? Então, se você vai estudar para uma prova, você pode assistir os vídeos da outra, porque você vai estar muito bem preparado. Então, me ajuda aí compartilhando, curtindo, e vejo vocês na próxima resolução. Tchau!